Olá, bom dia. Grande jogada deste sábado, dia 27 de outubro, está no ar. No programa de hoje, vamos ver como foi a quarta derrota consecutiva do Alvinegro de Porangabuçu na Série B do Campeonato Brasileiro. Que horror, hein? O time Alvinegro viu uma estagnação e já começou a dispensar jogadores. Tem também os preparativos do Fortaleza e também do Icasa na Série C. As notícias sobre o mundo das artes marciais na hora do combate e as novidades dos esportes radicais. Você confere tudo isso aqui no Zona Radical com Thiago Mancha. Estamos começando o programa de hoje cheinho de atrações para você. Vitor Bezerra, tudo bem com você, meu irmão? Tudo bem, Tom. Tudo beleza? O Icasa de Juazeiro está aí na parada, né? Vaga ou não amanhã, jogo decisivo. Jogo importante, inclusive parece que Icasa e Paysandu, eles têm assim uma história recente, uma vocação para as grandes decisões. E os dois vão decidir como aconteceu já quando o Icasa subiu para a Série B. Interessante isso. 6-2 aquele jogo. Serginho Pinheiro, como é que está a Vossa Excelência? Está bem? Tudo bem. Tá bom tudo dia, em ordem? é um prazer estar contigo e o Ceará continua sua via crucis. Quando esperava-se uma arrancada de vitórias, veio uma derrocada, 4 consecutivas, e as perspectivas foram para o espaço. Agora eu me lembrei daquela música, um rosário de amargura, né? É verdade. É sequência Você vai de dormir com um sonho bom e acorda com uma realidade cruel. O Ceará foi ontem à cidade de Varginha, em Minas Gerais, enfrentar o time do Boa Esporte. Olha lá, no estádio Melão. O vovô saiu derrotado pelo placar de 1-0. Esta é a quarta derrota consecutiva da equipe alvinegra, que também está a 4 jogos sem sequer marcar um gol. O ataque do Ceará pode, e muito bem, ser chamado de um ataque cardíaco. Um infarto que o torcedor pode evitar esquecendo algumas coisinhas. Aos 16 minutos, o cearense Siloé fez boa jogada. Logo depois, Radá chutou por cima. Com 20 minutos de jogo, 3 chances do Boa e o Ceará nada. Até que aos 27 minutos, o time descobriu que estava vivo. Itamar chutou para a defesa do goleirão. Aí chegamos aos 38 minutos. Siloé, ex-Horizonte e nunca valorizado pelos grandes da terra, encontra Marcelo. E aí ele faz 1-0 para o time deles. Boa 1, Ceará 0, o placar do primeiro tempo. Depois do gol de Marcelo Macedo, o Ceará sofre. No segundo tempo, o ataque do time, que bem poderia ser fulminante, foi o mesmo ataque cardíaco que sepultou as chances de gol. Mota, Magno Alves, Itamar, Misael, Itamar, Magno Alves, Mota, um pelo outro. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos mudar de assunto. Coraçãozinho que aparece aí, na zoadinha batendo, esse é o coração da torcida alvinegra que está em tempo de parar mesmo. Viu, Raimundo? Tá feia a coisa, feia a coisa, feia. É porque quando você desarruma, perde o objetivo final, que seria uma subida, todas as chances foram para o espaço e os revés sofridos para times de reconhecida qualidade técnica duvidosa, aí você se nivela e acontece o que está acontecendo com o Ceará. Até os pontos possivelmente mais fortes já não aparecem mais como tão fortes assim. A defesa pode até não ter sido o fiasco de outra jornada, mas antes de fazer o primeiro gol, você sabe quantas chances reais o time do Boa teve na cara do gol? 6. Esse Siloé desmanchou o lado direito de marcação do Ceará. Fiquei com pena do Paulo Sérgio, honestamente. E não havia uma cobertura, ninguém ia para lá para ajudar. Porque quando há um sufoco no lado, vai tu para lá para ajudar, não é verdade? Ou troca de lado. O que fizeram na troca de lado foi o Vitor Hugo trocando de lado com o Daniel Marques para piorar aquilo que já não vinha bom. Vitor Bezerra, Siloé. Fez um belo primeiro tempo. Belo primeiro tempo. Ele deu uma boina nesse Paulo Sérgio
Foram 2 jogadas em cima do ala do Ceará. Não ele deu de peito e passou, e o Paulo Sérgio procurando a placa, não encontrou, ele foi embora. E outro ele deu de peito por cima do Paulo Sérgio, ficou também perdido, mas ele foi mal na finalização em 2 oportunidades. Mas aí o Radar, tá vendo aí o Ceará, perdendo para um time que tem um jogador com o nome de Radar. Radar era o nome de uma novela que passava em rádio, Sei. na rádio Irapuru, da década de 60, era muito interessante. Radar, o homem do espaço. Vixe, negócio sério. Mandou para o espaço alvinegro ontem. Você foi fundo. Mas aí o time do Ceará, depois que ele foi acossado e depois que o time do Boa criou mais chances do que ele, teve uma jogada do Mascarioca e uma paulada do Eusébio. Mas um time do Ceará muito longe, sabe? Daquilo que a gente pode considerar pelo menos razoável. Em primeiro lugar, e aí é o que dói mais, é o que é mais desalentador, diante de um time fraco. O time do Boa Esporte é ali para os gastos, né? A continha certa. Não é time para fazer frente ao Ceará, convenhamos. Mas aí, pela necessidade de ganhar, porque ele estava se achando ameaçado pela degola, e jogando dentro de casa, ele teve uma movimentação maior. Primeiro tempo teve mais chance. No segundo tempo, eu daria um pelo outro, sem querer nada, absolutamente nada de volta. O Ceará, sem, digamos assim, alma, né? Sem aquelas sobras que nós cobramos tanto. E o que é pior, mais um resultado negativo diante de uma inexpressiva equipe. Esse foi o problema maior. De modo que 1-0, está todo mundo ainda fazendo uma forcinha. Eu não vou dizer que o Ceará se acomodou, que foi um time preguiçoso. O time do Ceará está abatido. Diga uma coisa, abalado, né? Não passou aí, mas tem um lance em que o Misael, o Magno Alves, entra pela direita, faz um cruzamento, o Misael vai para a conclusão, o zagueiro vem, empurra o jogador do Ceará. Foi pênalti indiscutível, né? Como eu acho que houve outro pênalti também no Mota. Você pode perceber que ele toca uma perna dele. Mas aí, olha, viu, Tom Barros, é um negócio tão difícil que, se a gente for falar dessas desgraças, nós vamos ter realmente muita coisa que a gente não encontra uma explicação plausível. Olha aí, ó. Essa jogada do Mota foi falta nele, ó. Essa daí. Foi. Essa daí. Foi no Mota. E tem a outra do Misael. Ele entra pela direita, o Magno Alves é que entra pela direita. Sei. Certo? E toca para o Misael. E o Misael foi empurrado na hora do cruzamento. Foi pênalti. Mas tu sabe como é que é, né? Quando o jumento vem carregado de açúcar, até o rabo é doce. É verdade. Não tem jeito, né? Fase é fase, como diria um Margarete lá em Juazeiro News, que era apostador, quando ele perdia muito, ele dizia o Bezerra, frase é frase. Eu digo, tá bom demais, Deus. Sérgio Pinheiro, e os rumos alvinegros depois de mais essa pisa que levou? Fazer uma espécie de saneamento, né? Fazer uma sepsia. Ainda temos 5 jogos, né? Ainda temos 5 jogos. O tempo suficiente para aos poucos ir despachando. Você sabe que tem um jogador que não está fazendo nada. Esse ambiente que se cria com o despachar de atletas. É ruim, porque... Esse ambiente não gera uma inquietação? Claro que gera. E gera também aquela história. Tem jogador que quer o dinheiro dele até o fim do contrato. Para felicidade, ou como queiram encaixar outro adjetivo, para qualificar esse estado de espírito, a maioria desses jogadores termina contrato agora. Não tem aquela história de 2013, não. Tem 9 jogadores para 2013. E talvez esses 9 até sejam bons de negócio, para permanecerem até. Tá? Mas os outros terminam agora, terminando indo embora. É receber o saldo, o pagamento. Você tem o nome dos 9? Não tem. Não, assim de cabeça não. Eu ouvi do Ibernona, no noticiário da rádio, ele falando, só quem tem contrato para terminar o ano que vem é fulano, inclusive Magno Alves fica, o Mota é outro que tem contrato até o ano que vem. E tem outros, são 9. Eu não me recordo os outros quais são. O goleiro Jonathan? Esse tem também. Tem também até 13? É o que fica. Tem até 13 ele? É 2013? Quem tem até 12 é o Fernando Henrique e o Adilson. Certo. Tá bom. Aí
É aquela velha história. A administração está cuidando de resolver o problema e vai resolver. É uma situação delicada, né, companheiro? Mas essa questão da inquietação de quem está jogando, eu acho que o torcedor está se lixando para essa inquietação. Eles criaram esse problema aí. Dividindo-se as responsabilidades, onde todo mundo contribuiu, o jogador não tem que estar achando ruim nada. Quem está achando ruim é o torcedor, é um Ceará apenas cumprindo tabela. Não tem negócio de ferir susceptibilidade, não. Não deu, vai tirando, vai saneando e acabou. Se eu vejo alguns jogadores com uma situação muito difícil. 2 goleiros. O Adilson já queria se aposentar antes, né? E o Fernando Henrique terminou o ano muito mal. Muito mal. Eu, sinceramente, vejo uma situação inteiramente diferente daquela quando ele reinava. Quando ele era o intransponível goleiro do Ceará. Foi falha demais, viu, seu Tom? Falha demais. E as falhas mais absurdas, essa de subir e botar a bola para dentro do próprio gol, essa de sair num lance sozinho e esmurrar a bola e a bola passar. Foi muito problema. E não tem, olha, é aquela história, tem que ser a dura realidade. Tem jogadores que não reúnem condições, dependendo também, viu, daquilo que pretende fazer o Ceará. O que é que o Ceará quer ser? Né? Porque o treinador já vai em frente. É um outro preparador que vem por aí. Que tipo de filosofia, como é que fica? Se encaixando numa nova realidade. Porque na vida é assim mesmo, tudo muda. Só o que permanece é a mudança. Já dizia Trotsky, um cara comunista, 1900 e bota. Já morreu. Mataram, viu? Mataram. No México. O próximo jogo do Ceará acontece na sexta-feira contra o Avaí. Estagnado na 10ª colocação com 45 pontos, o Vovô tenta uma vitória diante de seu torcedor contra o time catarinense, que com 49 pontos ocupa a 9ª colocação. A partida está marcada para 8 horas da noite no estádio Presidente Vargas. Tá aí o Avaí, Sérgio. Aliás, o Avaí ontem, rapaz, começou o jogo, foi uma penca de gols, que eu digo, vamos estar brincando, né? Eu estou para tirar do ar. Eram 3 assim na sequência. Apesar que esse jogo aí não é 8 da noite, não. E é no dia de finado. O dia primeiro não é Todos os Santos? Primeiro dia 2 é finado? É dia de finado e parece que é o jogo aquele de meia-noite, sabe? Aquele de 10 horas da noite. As almas, né? Dia de finado. Não é porque quando a desgraça vem, ela não vem pouquinho, não. Ela vem muito, porque atrai, né? Porque um jogo desse era para ser realmente um horário mais nobre, né? Porque quem achar Mas tem um detalhe, esse jogo agora com relação ao Horário das Almas, ele ficou 1 hora mais cedo, né? Por causa do horário de verão. Ele marca no horário de verão, mas o nosso fica para as 9. Então dá bem. De ontem, ficou legal. Terça-feira, né? É terça? Tá aqui. Deixa eu ver aqui. O próximo jogo do Ceará acontece sexta-feira. É dia de finado, rapaz. Sexta-feira. Mas dia de finado hoje é normal. Visita os cemitérios e depois é o jogo. Tem muito a ver. Fala a respeito de morte, né? Mas com todo respeito, a gente está falando isso aqui, mas sem nada de escárnio, porque apenas uma má fase atinge a todos nós. É verdade. Todos nós estamos na barca, mesma barca. E não é bom, não. Quem disser que acha legal, eu pelo menos acho horrível, você tem que trabalhar até o fim, já se não vale nada. E o pior não é isso. O que eu entendo é o seguinte, o gancho é muito maior, Wilton, do que isso que você está dizendo. Porque a própria audiência, ela tem uma vinculação com a vitória. Na medida que um time vai ganhando, o interesse aumenta. Na medida que o time entra numa reta de desgraça, como é o caso, o desinteresse vem acompanhando. Então, para nós, não há nada, absolutamente nada satisfatório no que está acontecendo. Olha, além do Boa Esporte, o Ceará, ontem o jogo de ontem, outros 4 jogos movimentaram a 33ª rodada da Série B Nacional. No Barradão, Vitória perdeu para o São Caetano dentro de casa, 1-0. O ABC surpreendeu o líder e venceu o Goiás no Frasqueirão, 3-2. E olha que esse jogo aí, o ABC abriu distância, depois foi que houve uma reação do time do Goiás. O América de Natal ganhou do Barueri por 3-2 fora de casa e o Avaí, próximo adversário do Ceará, bateu o Paraná por 3-1. E no começo desse jogo eu estava acompanhando, pensei até que era repetição, era gol por cima de gol. 3-0. Rapaz, eu não estava acreditando. Eu estava passando do jogo do Ceará e quando vi 1-0, 2-0, então eu pensei que era. Eu disse, rapaz, esse jogo foi de tarde. Você vê como uma coisa está esquisita. Esse time do Asa pega o Ceará e ganha, né? Aí vai jogar com o Goiás e leva uma enfiada de 4. Aí o Goiás, que é o bicho que deu de 4, aí perde em casa.
É complicado, o campeonato está nivelado, é por baixo mesmo, queiramos ou não. Mais 5 jogos hoje encerra a 33ª rodada do Brasileirão Série B. Vamos lá, confira com a gente. 1h da tarde no estádio, o Atlético no Ecoestádio, aquele estádio que o Ceará jogou lá, né? O Atlético Paranaense recebe o Guaratinguetá. Às 3h tem Joinville e América Mineiro no estádio Arena Joinville. No Brinco de Ouro, Guarani enfrenta a equipe do Criciúma. O Ipatinga duela com o CRB no estádio Ipatingão. E no estádio municipal, em Arapiraca, o Asa encara a equipe do Bragantino. Oi, pois não, Will. Coisas assim esquisitas, né? Que me fazem desconfiar. Você sabe como é que foi que esse São Caetano ganhou do Ceará, né? Bandeirinha foi lá, fez serviço bem direitinho. Isso, exatamente. É isso? É. Pedimento, não estou enxergando, não, estou meio ruim da vista. Aí depois lá uma outra situação de um gol que a bola entrou, também não, rapaz. Não entrou não, foi. Ia até fazer um exame essa semana, me esqueci, também não vi não. Foi. Aí esse time vai e empata com Barueri, São Caetano. Bota o Leão para fora. Se desse preço ninguém quer não. Aí o São Caetano, que é paulista, bom que se diga, vai jogar com Vitória dentro do Barradão e ganha de 1-0. Ele é um negócio danado, né? Porque tem uns sem querer cair, outros querendo subir, e aí tem uns resultados assim que eu fico aqui pensando, é um direito que você tem, né? Quando eu falei na arbitragem do jogo de ontem, principalmente com o pênalti em cima do Misael, é porque realmente o Ceará está mal, todo mundo sabe, não vamos justificar absolutamente nada da queda alvinegra com a arbitragem, não. Mas ninguém pode também deixar passar sem registro o que a arbitragem está fazendo. Você lembrou bem, com São Caetano a bola dentro do gol, o cara não viu. Não é verdade? Já está na 4ª colocação. Está na 4ª colocação. De repente, esse time começou, já está na 4ª e ganhando vitória dentro do Barradão, que não é fácil. Mas se você levar em conta que os paulistas lá embaixo tem 3 indo embora para o espaço, né? Ainda dá o reforço para que um não caia, um suba, quer dizer, um suba. Vamos subir que é para poder compensar. Ontem, torcedores do Fortaleza invadiram a festa da Ceará-Amor durante a comemoração dos 30 anos da torcida organizada alvinegra. Confira. Segundo torcedores, 4 integrantes da TUF chegaram na sede da Ceará-Amor. Um deles entrou armado, fez 2 disparos e arrancou a bandeira comemorativa dos 30 anos da torcida. Em seguida, o grupo fugiu neste carro. Uma viatura da Força Tática de Apoio passava pelo local e iniciou a perseguição. Um dos torcedores foi preso no bairro Montese. Os outros 3 conseguiram fugir. Em seguida, Francisco Reinaldo Bruno da Silva foi levado para o 34º Distrito Policial, no centro. Até que ponto nós vamos chegar transformando simplesmente uma organização esportiva para ornamentar estádio, fazer a festa da equipe, transformar numa entidade de guerra? Isso é uma coisa muito dura, muito séria. O Ministério Público não pode perder de vista a situação que está acontecendo de execução, porque daqui a pouco vai se estabelecer a execução. Olha, lembrem os senhores, que do estádio Presidente Vargas já houve um problema muito sério, com a bomba que foi jogada naquele vidro do estádio, 2 bombas, e se alguém está ali próximo, teria morrido. Tchau e benção. Então, tchau e benção, com aquela bomba que, inclusive, ora, se rompeu um vidro que é preparado exatamente para a prova de bala. Então, gente, está chegando um clima de terror. Nós não estamos absolutamente aqui dispostos a assistir a carnificina que se programa em vista de vinganças divididas programadas também. É um assunto muito sério que o Ministério Público tem que se manifestar e verificar até que ponto essas torcidas ainda vão poder comparecer ao estádio de uma forma sadia para fazer a festa. Senão eles vão fazer a guerra, vão fazer a bagunça, a destruição. Tudo o que foi feito até agora se mostrou insuficiente. Não se pode negar que há um esforço. Mas o grau de violência ele chegou a um ponto, parece até inalcançável. E hoje pela manhã eu via 2 pessoas lendo o jornal com essa matéria. E olha o comentário, a sociedade, né? Ela vai se transformando, a sua visão, o seu olhar dentro do problema. Isso tá bom, rapaz. Enquanto eles se matarem uns aos outros, tá bom demais. Quer dizer, mas não é a barbárie, né? Nós não chegamos ainda a isso. Mas pode-se chegar lá. Pode-se chegar lá. Eu tenho dito aqui, feito comentários, inclusive já chamei a atenção de um problema que está acontecendo no estádio Presidente Vargas. O cronista esportivo, ele deixa o carro no estacionamento, é obrigado a sair do estádio, vir pela rua Costa Souza, no meio das torcidas, correndo risco de agressão, para entrar no estádio pela porta principal. Está errado.
Já falei isso aqui, estou chamando a atenção do presidente da PCDEC há muito tempo, o Edilson Alves, ele não tocou no assunto ainda, numa matéria, vou inclusive trazê-la ao programa. Nós precisamos de uma posição mais forte, gente. Não é assim que caminha não a coisa, deixar correr. Houve repórteres que já foram agredidos, inclusive um rapaz lá da televisão O Povo foi agredido, apanhou e saiu, inclusive, todo não pode continuar assim, não pode continuar. Eu estou chamando a atenção para isso há muito tempo, antes que aconteça um problema mais sério. O cronista deixa o carro no estacionamento. Já citei o nome do Mauro Carmelli, que é presidente da federação, dirão, bom, mas ele não tem nada a ver com isso. É verdade. Mas a questão de segurança, ela envolve todo mundo. Envolve a imprensa, envolve a federação, envolve clube de futebol, envolve polícia, envolve Ministério Público, envolve tudo. Nós precisamos de uma participação conjunta para acabar com esse risco que o cronista está correndo. Diga, Sérgio Pinheiro. É complicado porque é um problema que o Estado tem que resolver. É porque amaciam, Tom. Se bota para resolver, por exemplo, pegaram ontem, estava aí o vagabundo dentro do carro, você pega os outros, é só botar ele para confessar. E aí não solta. Até para servir de exemplo. Amanhã você encontra na rua, teve um torcedor agora que estava punido, tanto pela justiça como não podia estar no estádio. Foi preso no estádio. Quer dizer, a lei existe, é discutida, todo mundo apoia, os caras dão duro danado para prender, leva, aí vem um e manda embora. Tem que levar a sério, porque você tem toda a razão. Nós estamos em véspera de uma Copa do Mundo, há um risco que está aumentando. O próprio cronista corre esse risco nesse espaço vazio que ele tem para transitar do estacionamento até o portão de entrada. Ele entra para sair e entrar de novo, está errado. Tem que entrar, deixar o carro lá e de lá mesmo tem um corredor direto para o objetivo do trabalho. Mas a gente fica clamando por esse tipo de providência e as coisas vão adiando, vão sendo adiadas até o momento fatal, cruciante. E é o que nós estamos querendo evitar. Sabia que a sua casa diz muito sobre você? Se você quer que ela fale muito bem, eu recomendo usar sempre Hipercor, empresa do grupo Edson Queiroz. A Hipercor é a tinta ideal para deixar a sua casa ainda mais bonita e com muito mais vida. Isso porque ela desenvolve e fabrica produtos com a mais alta qualidade e tecnologia do mercado mundial de tintas imobiliárias. Aliás, a Hipercor é conhecida hoje como uma marca diferenciada, oferecendo atendimento rápido, preços competitivos e o melhor, você encontra nas melhores lojas. A Hipercor é também certificada pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas, ou seja, tem qualidade comprovada. Não é à toa que ela é a marca preferida dos pintores. Está querendo reformar ou construir? Exija sempre Hipercor. É muito mais vida para qualquer ambiente. Acesse www.hipercor.com.br. Intervalo, daqui a pouco a gente volta falando da Série C do Campeonato Brasileiro. Tem jogão de bola. O Icasa buscando a classificação dele. O Fortaleza faz um amistoso de luxo lá na cidade de Sobral.